Glória a Deus, vamos meditar? Não sei se você reparou aqui que Neemias, depois que ele deu um ânimo para o povo, haja visto que o povo estava todo desanimado, estava numa situação de miséria e não se levantavam para sequer mudar a sua situação, mas antes estavam todos desanimados. Então, Neemias, através de uma palavra e através de um posicionamento, através de uma ação, uma atitude, Neemias conseguiu influenciar as pessoas que estavam ali no meio daquela cidade destruída, arrasada, queimada, em nome de Jesus. O interessante aqui é que você vai ver realmente as palavras levantou-se, edificaram, reparou e assim por diante, repararam e assim por diante. Mas o que me chama muita atenção aqui é a disposição das pessoas quando se levantaram para realmente cada uma cuidar de uma parte, cuidar de uma área, cuidar de um determinado lugar, para que houvesse então o restabelecimento de Jerusalém, que outrora estava destruída. É interessante aqui como as pessoas realmente se prontificaram para fazer então essa reconstrução da cidade, dos muros, das portas e assim por diante. Outra coisa que me chama muita atenção aqui também foi que Neemias, ele fez questão de citar o nome, os cargos das pessoas e de suas famílias que participaram nessa reconstrução. O que eu quero chamar a tua atenção para isso? Que muitas vezes você tem lutado sozinho, você tem corrido sozinho, você tem se esforçado para fazer as coisas sozinho, simplesmente porque você não tem levado em consideração pessoas à sua volta que realmente têm uma disposição para fazer a obra de Deus. Porque nós não estamos aqui nesta terra, a partir de Jesus, quando Ele morreu por nós, Jesus nos delegou uma autoridade para que nós não construíssemos somente coisas, nós reedificássemos cidades, portas e assim por diante. Não, Jesus nos chamou para consagrar vidas para Ele. Mas muitas vezes você quer que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas sejam realmente reedificadas, que as pessoas sejam levadas a um estado melhor na sua vida, de uma maneira que ela possa ter uma vida com qualidade, sozinho. Você tem guerreado as suas guerras sozinho, você tem se afastado do corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos um conceito equivocado de que igreja é somente o templo, é somente o lugar onde nós nos reunimos. Que igreja é quando eu vou num culto e me reúno com os irmãos. Mas Deus está te chamando a atenção de que igreja é todo aquele que tem a mesma disposição, que tem a mesma predisposição para fazer com que o reino de Deus alcance outras vidas, para fazer com que outras vidas sejam transformadas, com que outras vidas sejam reedificadas, áreas na vida das pessoas que estão sendo assoladas, na área da saúde, muitas vezes na área da mente da pessoa, ela é atormentada. Muitas vezes nos seus sentimentos ela é atormentada, ela não consegue dar certo nessas áreas. Muitas vezes no seu corpo ela é atormentada, financeiramente ela é atormentada. Muitas vezes ela não consegue encontrar um rumo para o seu chamado, aquilo que Deus colocou dentro dela para que ela fizesse quando ela nasceu desde o ventre da sua mãe. Desde quando ela nasceu no ventre da sua mãe, Deus já deu para ela um ministério, Deus já deu para as pessoas algo para que elas pudessem fazer. E muitas vezes nós simplesmente negligenciamos isso, achamos que porque a pessoa está no pecado, porque a pessoa está desviada, porque a pessoa não está encontrando esse chamado, ou está passando por situações em que a sua vida está realmente toda detonada, fora da vontade de Deus, muitas vezes até não está tão detonada, mas existem áreas na vida da pessoa que está fora do padrão de Deus.
E aí o que acontece? Você simplesmente vai e para de guerrear por essas pessoas, para de colocar nelas um ânimo para que elas se levantem, para que elas se motivem, para que elas confiem de que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou. Muitas vezes nós não compreendemos que Deus, Ele trabalha na medida que nós vamos suportando. Se Deus realmente fosse trabalhar do jeito que Ele quer na nossa vida, nós não suportávamos, nós não aguentávamos tamanha a pressão que Deus faria para a nossa mudança, mas Deus respeita a nossa condição humana, a nossa capacidade de realmente estar aguentando aquilo que Deus está tentando fazer em nossa vida. E muitas vezes, quando Deus começa a fazer uma obra na vida de uma pessoa, isso não é da noite para o dia, isso não é de uma hora para outra. Por isso que nós vemos muitas igrejas cheias de pessoas, mas elas não estão transformadas, elas não estão sendo reedificadas. As portas da vida dela, os muros da vida dela, muitas vezes as áreas na vida dela que estão em ruínas, não estão sendo reedificadas. Por quê? Porque elas passam pouco tempo com o Deus que criou elas. Elas passam pouco tempo com a palavra de Deus, elas passam pouco tempo com o Espírito Santo de Deus, elas passam pouco tempo realmente se consagrando a Deus para que o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus traga a transformação necessária na vida delas. E você que já está adiantado na fé, que já tem um certo conhecimento, um certo entendimento, é o momento de você se prontificar a tentar fazer com que essas pessoas recobrem o seu ânimo de que Deus tem poder para transformar a vida delas. Deus, o Criador dos céus e da terra, não estou falando de deuses criados por religiões. Sim, porque existem religiões que elas já se conformaram com os pecados, se conformaram com as práticas imundas a tal maneira que elas criaram seus próprios deuses para tentar fazer com que a sua consciência não as acuse. Mas Deus está te chamando para servir a um Criador dos céus e da terra que tem poder de transformação, que tem poder para fazer com que a tua vida seja uma vida que realmente reflita a imagem e semelhança de Deus. Só que para isso existem processos que você vai ter que passar, existem processos que você vai ter que passar para sair da situação que você estava antes de conhecer ao Criador e entrar nesse novo ambiente que Deus está te chamando, nesta nova terra, nesta nova vida, uma vida muito melhor do que essa que você está acostumado a viver. Você precisa se levantar, você precisa não aceitar toda a queda que você sofre, toda situação que te derruba, você ficar parado diante dela. As pessoas muitas vezes se levantam na sua carne, no seu poder humano, mas elas não conseguem se levantar espiritualmente. Como assim, Ronaldo? Não estou entendendo. As pessoas, elas se levantam no poder da sua força humana para refazer aquilo que deu errado, mas Deus está te chamando para que você venha nele, vá até ele, o Criador dos céus e da terra, para que ele possa te dar o ânimo, ele possa te dar o poder, ele possa, através da morte do seu Filho na cruz e através do Espírito Santo dele, ele possa, o Pai, o Criador dos céus e da terra, possa mudar e transformar a sua vida através do poder dele. Mas você precisa se levantar espiritualmente, não só na carne. Se levantar na carne, você vai sofrer de novo. Quando você se levanta nas suas forças, você não tem poder para enfrentar tudo aquilo que vai acontecer na tua vida para te impedir. Quando você se levanta na tua força, no teu entendimento, na sua capacidade humana, você só consegue resultados humanos. Você só consegue ir até um limite que a tua humanidade consegue alcançar. Mas quando você se levanta no poder de Deus, na autoridade de Deus, Deus coloca em você um poder que não vem de homens. O Criador dos céus e da terra põe dentro de você o poder dele, para que você possa se levantar no Espírito.
Se levantar no Espírito significa que Deus vai realizar coisas impossíveis para que você viva aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Ele quer restaurar a tua vida, porque quando a tua vida for restaurada por Ele, você vai refletir a imagem e semelhança dEle. Olha que coisa linda! Deus quer te reedificar. Neemias aqui, ele foi até a sua capacidade humana, ele foi até onde ele podia, como ser humano, motivar as pessoas, reedificar uma cidade e fazer com que o povo voltasse a ter dignidade, com as suas casas destruídas, com suas roupas rotas, com a sua vida detonada. Neemias não, ele foi até lá para fazer com que eles voltassem a ter uma vida como eles tinham anteriormente, antes de ser destruído e desobedecer ao Criador. Por isso é muito importante você entender que áreas na tua vida só estão em ruínas porque você não está dando ouvidos à voz daquele que te criou. Não tem como você vencer, nós estamos numa guerra que é espiritual, e não tem como você vencer essa guerra espiritual num poder de um Deus que não seja o Criador dos céus e da terra. Todos eles se prontificaram aqui, conforme nós podemos ver, e Neemias citou até os nomes deles, para mostrar para nós que Deus te conhece pelo nome. Deus, ele tem uma parceria, Deus tem uma aliança não só com você. Deus, ele quer ter uma aliança além de você com os teus filhos, com os teus netos. O Criador dos céus e da terra quer cuidar de toda a tua parentela, mesmo depois que você morrer. Olha que aliança que o Criador dos céus e da terra quer ter conosco. Mas muitas vezes nós não levamos a sério essa aliança. Deus leva a sério. Você pode ver que ele escreveu aqui na Bíblia o nome de todos através de Neemias. O Espírito Santo de Deus moveu Neemias para mostrar que Deus estava preocupado com todos os que estavam ali na reedificação. Agora eu te pergunto, se Neemias estava fazendo uma reedificação natural, de coisas naturais, e Deus levou em consideração o nome das pessoas que participaram, a forma conforme ele fez, detalhadamente Deus deu para Neemias que escrevesse tudo isso. Imagina no caso da tua vida espiritual. O que Deus quer reedificar dentro de você, o que Deus quer fazer em você, na tua vida, é algo muito mais sério, é algo que vai ser eterno, porque na vida eterna que Deus tem preparado para nós, Deus quer te dar uma capacidade para que você seja a imagem e semelhança dele. Então é algo muito sério, não brinque, não perca tempo, não perca o seu tempo. Vá buscar o Criador todos os dias, peça para Ele levantar pessoas à sua volta que te reanime, que te dê forças para enfrentar essas situações que na tua vida ainda não foram transformadas, que ainda não foram reedificadas pelo Deus que criou todas as coisas. Você acha que indo para a igreja somente você vai conseguir isso? Você acha que você ficar ouvindo cultos você vai conseguir fazer isso? Não vai. Você acha que você ficar somente levando uma vida de pseudo-crente? Você não vai conseguir essa transformação. Deus procura pessoas que querem ter um relacionamento com Ele sério, diariamente, a todo tempo, em todos os lugares, em todos os momentos. Por quê? Porque na vida eterna você não tem como escapar do Criador. Na vida eterna você vai estar na presença dele o dia inteiro. Agora, se você nessa vida você não consegue estar na presença de Deus o dia inteiro, quiçá na vida eterna você vai conseguir? Claro que não. Deus, Ele nos dá a oportunidade de, a partir do momento que nós começamos a ouvir a voz dEle, de nos posicionar, de nos levantar para que a nossa vida seja edificada em primeiro lugar.
A edificação da tua vida é muito importante para Deus, porque Deus disse na palavra dele que você foi criado à imagem e semelhança dele. Mas isso foi perdido lá no Jardim do Éden por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva. Nós entramos num estado em que foge da presença de Deus, em que foge da imagem e semelhança de Deus. E Deus está nos convidando para voltar a esse estado espiritual, aonde nós podemos realmente viver todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Deus não te chamou para ficar correndo atrás de bênçãos nas igrejas. Deus não te chamou para ficar correndo atrás de bênçãos em cultos. Deus não te chamou para ficar pedindo oração para as pessoas orarem pela tua vida. Nós devemos orar uns pelos outros porque isso é bom, mas não adianta nada as pessoas estarem orando por você se você não está tendo um posicionamento diante do Criador. E Deus está te chamando para isso, para que você tenha um relacionamento com Ele sério, para que você aceite a reedificação que Ele quer fazer na tua vida, para que você coloque nas suas orações, para que Ele levante pessoas para te ajudar naquilo que você não está conseguindo e fazer com que você seja reedificado pelo Pai em todas as áreas da tua vida, não é somente em uma, não é somente uma área. Deus não trabalha só na vida financeira, Deus não trabalha só na cura, Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Ele quer ver todas as áreas da tua vida transformada, liberta, reedificada por Ele. Mas muitas vezes você se conformou. Você começou a achar que não tem problema continuar com essa situação na tua vida, que não foi edificada por Deus. E Deus está dizendo: não, eu quero entrar em todas as áreas da tua vida, eu quero reparar todas as áreas da tua vida, eu quero reedificar todas as áreas da tua vida. E Deus está te chamando, o Criador dos céus e da terra, para você não se conformar com o mundo do jeito que está. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e falamos: não tem jeito, não tem solução, esse mundo não presta, ele não vale nada. Sim, e vai continuar piorando ainda, mas você não precisa ir por esse caminho. Ou muitas vezes você até não vai pelo caminho de piorar, mas você vai pelo um caminho de se conformar do jeito que está. Deus não te chamou para você viver uma vida de conformismo, de achar que do jeito que está bom. Deus te chamou para que você entre numa guerra, numa luta, para que a sua vida seja reedificada em todas as áreas. Não se conforme. Deus, o Criador dos céus, tem poder para transformar todas as áreas da tua vida. Ah, Ronaldo, se você acredita nisso, por que muitas pessoas não vivem? Até mesmo crentes dentro da igreja não conseguem viver a transformação de todas as áreas, porque eles não se levantam nessas áreas, porque eles se conformam, porque eles simplesmente acham que indo para uma igreja, indo para o culto, dizendo que são crentes, já está bom. E aí Deus não faz. Deus precisa que você queira, que você se levante, que você deseje. Muitas vezes a nossa vida não é reparada pelo Criador dos céus e da terra, simplesmente porque nós nos conformamos, nós ficamos com medo do que vai acontecer se a gente se posicionar contra aquilo que é para nos afrontar. O inimigo, ele prepara ciladas, ele prepara situações todos os dias, ele prepara situações todos os dias para que você viva uma vida abaixo da média que Deus quer. Deus, ele tem algo superior para você, mas o diabo, ele é astuto. Ele é astuto. O que ele faz? Ele prepara situações e ciladas para tentar te desanimar, para tentar fazer com que você não acredite que Deus pode fazer o impossível na tua vida. O mundo hoje, ele está envolvido em um sistema, em uma forma de viver,
aonde eles são dominados pela incredulidade. Eles são dominados por pensamentos e sentimentos que conduzem eles a acreditar no ser humano, nas coisas naturais, nas coisas que eles enxergam e que eles veem. E o Senhor Jesus, quando veio na terra, nos mostrou claramente que é possível viver no meio das pessoas incrédulas, cheio da glória de Deus, com fé de que Deus pode fazer coisas impossíveis. Jesus não foi contaminado pelas circunstâncias à sua volta. Neemias aqui, ele não foi contaminado quando ele se deparou com situações na vida do povo que estavam induzindo a ele a dizer: não tem jeito. Neemias, ao olhar para a cidade, ao olhar para o monturo, ao olhar para as paredes, as muralhas estavam derrubadas, olhar para as portas que estavam queimadas, olhar para o povo que estava em situação de miséria e opróbrio. Neemias, ao ver essa situação, ele não se deixou influenciar, ele não se deixou contaminar por essas situações. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós começamos a ver a pressão do mundo para querer nos roubar, para querer nos matar, para querer nos destruir, para querer nos desanimar. São pregados na televisão, nos meios de comunicação, nos noticiários, coisas de propósito para que entre no teu coração e na tua mente e faça você acreditar de que não é possível você sair dessa situação. Ou então, eles fazem o seguinte: se eles sabem que você não desiste, você não desanima, eles fazem você acreditar em coisas que não podem fazer. Eles fazem você acreditar que você tem poder para fazer alguma coisa, ou que alguém pode ter o poder para te dar para fazer alguma coisa, e você acredita, você se entrega a esse tipo de sentimento, não compreendendo que existe uma guerra espiritual, aonde vai chegar o momento em que você vai depender de um poder sobrenatural, você vai depender de alguém que precisa ter um poder sobrenatural, que está vivo e não morto. E aí, quando você clamar para esse que está te oferecendo essa proposta de solução e não tem poder, você vai perder e vai entrar na ruína como entrou o povo de Jerusalém. O diabo é astuto, ele quer que você desanime, que você desista, para que as coisas que Deus prometeu para a tua vida não vá para a tua mão e você não prospere, porque ele sabe que se você prosperar, que se você mudar a sua vida, você vai resgatar outras vidas para que também sejam libertas dessa maldição que havia sobre Jerusalém. E Neemias compreendeu isso quando ele visualizou a situação em que o povo estava. Neemias, ao olhar para a situação, ele enxergou que havia um Criador dos céus e da terra com o poder suficiente para restaurar a vida daquelas pessoas. Porém, Neemias não compreendia o que nós compreendemos hoje. Neemias achava que se ele restaurasse a vida financeira daquelas pessoas, se ele reconstruísse os muros, se ele desse condições financeiras para aquelas pessoas, as pessoas iam conseguir enfrentar a guerra que estava para vir. Porque Neemias não compreendia as coisas espirituais como nós compreendemos hoje nos nossos dias. Se Neemias compreendesse as coisas espirituais, ele ia entender que para aquele povo saísse daquela miséria e daquela situação de opróbrio, era necessário que eles começassem a entender o que realmente estava acontecendo naquele lugar. Estava acontecendo algo sobrenatural. Haviam demônios, espíritos imundos, principados, potestades, dominadores e autoridades do ar que estavam agindo para roubar as bênçãos do povo que adora o Criador. E muitas vezes você se depara com pessoas que não adoram o Criador e que colocam no teu coração um desânimo, um sentimento de que você não vai conseguir. Mas por trás dessas pessoas existem demônios, espíritos imundos, porque elas vivem para satisfazer os seus interesses.
E você muitas vezes, por não estar em comunhão com o Pai, por não estar em comunhão com o Espírito Santo, por não estar cheio da glória de Deus, não passar tempo com o teu Criador, você simplesmente desanima, você paralisa, você desiste daquilo que Deus estava para fazer na tua vida. E Deus está te chamando para se levantar, não na tua força, no teu poder, no teu intelecto, na tua capacidade. Deus está pedindo para você se levantar primeiro no poder dEle e buscar nele a força que você está precisando para lutar essa guerra contra o que está agindo espiritualmente na vida das pessoas. Você não está lutando contra as pessoas, você não está lutando contra práticas dessas pessoas, não é isso. Você está lutando contra espíritos, demônios, o próprio Satanás que está por trás da vida dessas pessoas, estimulando elas à miséria. E se você for na tua força, for no teu poder se levantar contra essas situações, você não vai conseguir, você vai perder a guerra. Não adianta você ganhar dinheiro, não adianta você ganhar casas, você ganhar carros, você ter na sua conta bancária grandes somas de dinheiro, se você não tiver realmente a autoridade de Deus na tua vida, o chamado que Deus tem para você pleno, e você convicto do que para que você foi chamado. Enquanto isso não estiver queimando dentro de você, você vai perder todas as guerras que você for travar. Você vai desanimar, você não vai se levantar, porque vai ter momentos em que você vai cair, você vai realmente sofrer determinadas situações que vai parecer que você está perdendo. E se você não tiver essa confiança de que o Pai está com você, de que o Espírito Santo está com você, de que o próprio Criador está com você, você não consegue ganhar ânimo, você não consegue ser fortalecido, porque é uma guerra espiritual. O inimigo das nossas almas, ele tem poder. Foi dado para ele poder, mas o poder do inimigo é limitado ao que ele pode fazer. E ele faz debaixo do que Deus permite fazer, para muitas vezes repreender os rebeldes. Mas o poder de Deus na tua vida é ilimitado se você se posicionar. Você vai ter poder para profetizar sobre situações. Você vai ter poder para derrubar as muralhas, os muros, as portas que estão te impedindo de avançar em direção ao propósito de Deus na tua vida. Até quando você vai achar que frequentar um culto vai te dar autoridade da parte do Criador? Se você não tiver comunhão com Ele todos os dias, não vencer a tua carne, não vencer a tua natureza terrena e deixar de lado toda essa tua vontade de querer viver essa vida longe de Deus, você não vai conseguir vencer essas guerras e o inimigo vai conseguir tripudiar em cima de você, roubando áreas da tua vida. Você trabalha para Deus, adora a Deus somente para ter dinheiro? Você adora a Deus somente para ter uma casa, um carro? Para ter uma conta bancária? É só isso que você trabalha para Deus? Em nome de Jesus, que vida espiritual que é essa? Se verdadeiramente a tua adoração a Deus não é para transformar a tua vida e você ser a imagem e semelhança de Deus, cheio de poder e autoridade, e também transformar a vida de pessoas à sua volta, então é em vão que você está servindo a Deus. Você não está servindo ao Criador, você não está se posicionando como deveria, e Deus está te chamando para você parar de achar que servir a Deus é só para ganhar dinheiro, é só para conquistar coisas, é só para com isso, Deus já tem todas as coisas no reino dele, já está tudo preparado para você. Para de guerrear as guerras para ter coisas, as coisas vão ficar aqui nessa terra quando você morrer.
Comece a entrar na guerra com Deus para ter uma transformação real na tua vida, para que você enxergue a glória de Deus à sua volta, para que você enxergue o poder de Deus de transformação na tua vida, a tal ponto que você começa a guerrear as guerras dos outros também, e levantar as outras pessoas para que elas possam ser transformadas, porque a edificação que Deus nos chamou para fazer não é edificação de coisas terrenas. É uma edificação na vida das pessoas para que elas tenham experiências com o Pai, o Criador dos céus e da terra, para que elas possam sentir o poder de Deus invadindo a vida delas de tal maneira que elas vão abandonar todos os outros deuses, porque a glória de Deus vai invadir a vida deles também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não se conforme, para de guerrear uma guerra por coisas. Coisas vão acabar, vão ficar aqui nessa terra. Um dia você vai morrer e somente as coisas não vão te garantir a vida eterna que o Pai está te prometendo. Mas se você se posicionar para viver uma vida cheio da glória de Deus, você vai ver as coisas virem na tua mão. Deus vai dar ordem aos seus anjos para que tudo aquilo que você precise para que o reino dele avance, venha nas tuas mãos como veio na mão de Neemias. Neemias não precisou ficar mendigando pão, não. Neemias não precisou ficar mendigando pão, não. O próprio Deus deu todo o suprimento necessário que ele precisava. Deus deu ordem aos seus anjos para que liberasse recursos e provisão para Neemias para a reconstrução da cidade. Agora eu te pergunto, se para Neemias reconstruir uma cidade, muros e portas, conforme nós lemos aqui, Deus liberou todos os recursos necessários, o que Deus não está disposto a fazer para que libere para a sua vida a transformação da tua vida de recursos? Acorda! Tua vida é muito mais valiosa do que uma casa. Tua vida é muito mais valiosa do que um carro. Tua vida é muito mais valiosa do que um salário, um dinheiro que você ganhou. A vida eterna que Deus está nos prometendo vai ser uma vez só. Quando Deus bater o martelo, você não tem mais como decidir. Ou vai ser vida eterna com Deus ou vida eterna no tormento. Não tem mais o escape, não tem mais solução. Depois que Deus decidir e falar, foi feito, você não pode mais decidir. Tem que ser decidido antes da volta de Jesus. Por isso nós estamos travando essa guerra, e em nome de Jesus, nós vamos trazer todos aqueles que são do Pai, que são do Criador dos céus e da terra, porque nós não dependemos de recursos humanos, nós dependemos dos recursos que vêm do Pai. Ele dá ordem aos seus anjos para que todas as coisas venham nas nossas mãos. Nós não precisamos de muito para poder realizar as coisas de Deus, nós precisamos de fé e de crer que Deus é poderoso para enviar todo o suprimento necessário para a nossa vida. Duvida disso? Experimenta, faz a prova de Deus para você ver se Deus não começa a liberar coisas na tua vida para que o reino dele avance. Não é para você desfrutar do que Deus vai te dar. Todas as coisas que Deus liberar na tua vida é para que o reino dele avance na vida das outras pessoas que realmente estão presas, que sabem que estão presas, que reconhecem que estão debaixo de domínio de demônios e querem sair desse domínio para viver uma vida liberta diante do Criador dos céus e da terra. Essas pessoas é que Deus está te chamando para resgatar, para restaurar e para trazer para o Pai de novo. Não são aquelas que estão gostando da vida que estão levando ao lado do diabo e das práticas imundas e do pecado. Não. São pessoas que verdadeiramente já não querem mais levar essa vida. Reconhecem que a vida em santificação com o Pai é muito mais valiosa do que uma vida fora do Pai, o Criador dos céus e da terra.
Em nome de Jesus, até o fim desse livro, Deus vai fazer algo na sua vida. Creia somente, não sou eu que vou fazer. Eu apenas sou alguém que gosto do Pai, amo ao Pai e quero uma transformação na minha vida também. Mas o Pai vai fazer na tua vida. Você vai ver, o próprio Criador vai começar a fazer na tua vida coisas que você nunca imaginava que Ele podia fazer. Ele, em nome de Jesus, vai fazer. Toma posse, em nome de Jesus.